boa tarde para vocês. Graça e paz, quem é da paz? Bom, pessoal, eu sou Elisa Amâncio, sou jornalista e estou aqui com vocês essa tarde para a gente falar um pouquinho sobre mídias sociais para igrejas. E eu tenho alguns convidados que vão fazer parte desse bate-papo. A ideia não é ser apenas uma palestra. Eu queria convidar aqui a Thaís Kreuter, que ela é diretora de comunicação da Bola de Neve no Brasil. Seja bem-vinda. Gostaria de chamar aqui também o Lincoln Baena, do Deezer Brasil, para fazer parte aqui da nossa mesa. O Alexandre não chegou ainda, que é o nosso pastor convidado. Ele também é videomaker. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha só para a gente contextualizar um pouquinho mais como está o meio digital nos dias de hoje, combinado? Seguinte. Eu sou Elisa Amâncio, sou jornalista por formação. Minha especialização em comunicação digital, mídias sociais e marketing digital. E eu venho trabalhando já há quase 11 anos com comunicação e igrejas. Muitos de vocês talvez não tenham nem utilizado, mas eu comecei a trabalhar com comunicação em igrejas na época do Orkut. Alguém já ouviu falar disso? Alguém tem ideia do que é Orkut? Bom, a gente começou ali. Eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Eu me converti lá há 15 anos e comecei a fazer esse trabalho de comunicação segmentada para os jovens dentro do Orkut nessa comunidade. Essa foi a ideia. E de lá para cá se passaram várias situações, né? Perdemos o MSN, que morreu também junto com o Orkut, mas vieram outras novas, ICQ, né? Nossa, tinha até o bate-papo do BOL também, né? Se a gente for voltar um pouquinho mais, muitos de vocês nem sabem do que eu estou falando, mas eu sou de uma geração que veio da máquina de escrever. Eu sempre brinco que meus pais falavam assim para mim: minha filha, se você quer ser alguém na vida, faça o curso de datilografia. E eu fui lá e fiz o curso de datilografia, o exímio é datilógrafa. Então eu acompanhei essa evolução digital. A Marta Gabriel fala uma frase que eu gosto muito: o que para vocês aqui hoje é história, quando vocês olham para o meio digital, para mim é memória. Eu tenho vivido isso ao longo dos anos. Acho que o Lincoln e a Thaís também um pouco disso. Mas vamos agilizar aqui para a gente poder ir logo para o nosso bate-papo. Nossos convidados aqui hoje, o Ale ainda não chegou, mas é o Alexandre Santos. Ele é pastor, videomaker. Ele trabalha hoje para o Yahoo na produção de vídeos e documentários. Ele já viajou o mundo todo produzindo vídeos documentários. Nós temos o Lincoln Baena, que ele é do Deezer Brasil, da área gospel. Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre esse trabalho dele, que é sensacional. Já ali pelo 2º ano, né, Lincoln? Fazendo um excelente trabalho, levando a nossa música gospel aí para um outro nível. E nós temos a Thaís Kreuter, que ela é da comunicação da Bola de Neve, e ela também tem a empresa dela, onde ela desenvolve comunicação estratégica. E para começar, na verdade, para quem chegou aqui e não tem ideia do que é esse bate-papo de mídias sociais, nós já somos uma comunidade que tem falado profundamente sobre o uso do digital nas igrejas. Alguém aqui está nesse grupo, no Facebook, mídias sociais na igreja? Nós temos pessoas aqui que estão no grupo. Aqui nós temos um grupo no Facebook, se você quiser fazer parte. Hoje nós já somos 1.750 profissionais de comunicação e voluntários do mundo todo. O grupo se chama Mídias Sociais na Igreja. A ideia desse grupo é fortalecer a comunicação das igrejas com dicas, ferramentas, tirar dúvidas dessas pessoas que elas precisam e buscam como fomentar e melhorar a comunicação da sua igreja local. Vocês estão convidados a fazer parte dessa nossa comunidade. Tenho também um livro, que é o Mídias Sociais na Igreja, que ele era primeiro um e-book, que se transformou num livro impresso. Hoje eu trouxe para vocês aqui a 2ª edição deste livro. Mídias Sociais na Igreja
Ele é um e-book gratuito, que ele está disponível no meu site. Quem não tiver pego o marcador de página, ele pode pegar com a gente ali no finalzinho, que tem todos os nossos contatos ali. Você pode baixar o e-book gratuitamente no site ou pode adquirir o livro físico aqui. Depois da palestra, eu estarei no stand da VP, bem na entrada. Quem quiser ir lá adquirir o livro com a gente lá, pode adquirir aqui também, mas nós estaremos lá para te receber, assinar seu livro e bater mais um papo, além do que a gente vai falar aqui. E também vou fazer um sorteio de um livro para quem ficar até o final, que o sorteio será da seguinte maneira. Vocês irão colocar aqui nesse caderninho o seu e-mail, vamos conversar com vocês, você vai anotar o seu e-mail e colocar o número. Nós vamos fazer sorteio de alguns brindezinhos aqui. Nós temos um livro, temos alguns emojizinhos aqui, que vocês vão poder levar para casa, combinado? Então vocês vão colocando aí pra gente. No final a gente faz esse sorteio. E nós temos uma lista de transmissão sobre dicas de redes sociais, aplicativos e ferramentas, que é gratuito também. É só você enviar sim para aquele número do WhatsApp e você vai receber essas dicas semanalmente para a sua igreja, para o seu ministério. Bom, quantos aqui já viram essa montagem? Alguém já viu? Não vou fazer pergunta, não tem prova, tá, gente? Vocês não serão avaliados. Ninguém viu. Olha, seja bem-vindo. Esse é o Alexandre Santos, que é o pastor e videomaker, que eu já falei sobre você aqui. Imagina. E ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele também. Pessoal, 2005, essa foto é da Praça São Pedro, no Vaticano. E ela mostra ali, na ocasião, a morte do Papa João Paulo II. A foto aí se você observar bem, aqui no cantinho embaixo na tela, você só vê um celularzinho levantado lá. Provavelmente a pessoa estava procurando o sinal da TIM, né? Tá lá. O único ali no meio daquela multidão ali. 8 anos depois, em 2013, nós vemos a evolução das telas. Isso mostra muito do nosso comportamento tecnológico ao longo desses últimos anos. Nós já estamos em 2018, mas esse impacto dessa foto, essa onda, esse mar de telas, é algo que nós temos vivido diariamente. Muita gente tem mais do que um telefone celular no bolso, correto? Então, nós estamos mesmo na era das telas. É um avanço tecnológico sem precedentes. Nós temos aqui uma frase que eu gosto muito, que a revolução digital, ela é irreversível, assim como a chegada da eletricidade. Então, para quem é da minha geração, acompanhou essa mudança do digital. Você ia no banco, era um computador que a fonte dele era verde, a tela preta, a fonte verde. Muitos de vocês não têm nem ideia do que eu estou falando. Mas é um avanço tecnológico. E esse avanço, ele não tem como ser revertido. Então a igreja, ela precisa olhar para as mídias sociais de uma maneira diferente. Alguns dados aí para a gente partir para o nosso bate-papo. No mundo já somos mais de 7 bilhões de pessoas, somos mais de 208 milhões de brasileiros e mais da metade do Brasil, gente, já acessa a internet de alguma maneira. Isso quer dizer que se você chegar em uma tribo indígena, no Amazonas, provavelmente você vai ver o cacique da tribo acessando o Facebook no smartphone. Isso é uma realidade. Eles têm grupos de WhatsApp para compartilhar ali os momentos dele, ali dos ribeirinhos, nas tribos. Onde eles estiverem, eles estão compartilhando esse tipo de informação digital. E nós temos os canais digitais mais acessados do mundo, né? Então nós temos aí Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger. E um dado que é muito legal é o Snapchat, que mesmo que ele não esteja em alta no Brasil, no contexto mundial, ele é o 15º canal mais usado no mundo ainda. E esse é o dado mais assustador. O que as pessoas fazem na internet em 60 segundos? Então, se você olhar ali, nós vemos que em 60 segundos e 1 minuto, as pessoas elas assistem 4,1 milhões de vídeos por minuto na internet. As pessoas postam 46.200 posts por minuto no Instagram. A gente tem ali o Twitter, no Twitter 452 mil tweets são enviados por minuto.
mesmo que você não use o Twitter, há pessoas que continuam usando. O Tinder, eu acho que vocês nem sabem o que é. Alguém sabe o que é Tinder? Só as risadinhas, né? Passa, né? Disfarça. Mas no Tinder, são mais de 990 mil swipes ou swaps, não sei, por minuto dentro do Tinder. Você dá para imaginar? O tempo que eu estou falando aqui, isso aí já aconteceu várias vezes. Só enquanto eu estou mostrando esses dados para vocês. Em um minuto no mundo, 70 mil horas de vídeos são assistidos dentro do Netflix. Mas e a igreja, gente? Como que a igreja está dentro desse contexto? Nós temos a nossa missão como cristãos. Amém? Temos uma missão. E a nossa missão é Marcos 16:15. Ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a todas as pessoas. On e offline. Porque se a gente pensar que nosso trabalho de igreja é só no offline também, onde que estão essas pessoas no digital? Você vai encontrar como igreja pessoas online que elas não iriam na sua igreja local. A sua mensagem que você publica, que você compartilha, tem um impacto tão grande que pode transformar a vida de uma pessoa nesses tempos digitais. E cada um de nós que estamos aqui, vamos falar de alguns casos que têm acontecido e eu vou passar para vocês agora algumas ferramentas que a gente pode usar para aprimorar nosso trabalho de digital. Dicas da tia Elis. A pessoa já está me chamando de senhora, Thaís. Estou chocada. Mas ok, então vamos lá. E essa arte que bonita? Para a gente avaliar como visão de comunicação estratégica de uma igreja. Gente, não conheço, tá? Os exemplos que eu trouxe, eu estou trazendo no sentido de design mesmo. Nós temos designers aqui? Tem alguém que cria arte? Legal, nós temos alguns designers. O designer, quando vê uma arte assim, ele até começa a passar mal, dá uma taquicardia, né? Porque você imagina o líder falando para ele: filho, coloca esse fulano, fulano e fulano. E isso vem um pouco, gente, da gente copiar aqueles estilos de arte sertanejas. Eu não sei se vocês já viram aqueles outdoors de eventos sertanejos, que tem 200 duplas sertanejas no mesmo outdoor. Isso aqui é mais ou menos uma réplica desse tipo de trabalho. Mas nós, como igreja, temos como evoluir nisso. Mas isso pode piorar, gente? Pode. Pode piorar. E aí você pensa, eu sempre penso assim: Senhor, abençoe esse designer, Deus. Abençoa a vida dele, porque para ele foi difícil isso. Eu sei que doeu para ele fazer isso. Então, a arte, como eu falei para vocês, tá? Nós estamos estudando o designer, não as pessoas ou as igrejas. Eu nem me aprofundei em saber quem que divulgou. Isso aí eu pesquisei no Google assim, eventos gospel, e apareceram essas duas artes para mim. Então eu peguei aleatoriamente. Mas como que você faz uma situação dessa? Elisa, eu tenho um evento que tem realmente 30 convidados. Como que eu vou colocar na arte o pastor que aqui mostra todo mundo? Uma divulgação de um evento, pessoal, começa mais ou menos 90 dias antes do evento. Em algumas igrejas, 60 dias. Se você tem 30 convidados, sabe como fazer uma divulgação dessa? Um bom alcance, engajamento ali nas redes sociais? Posta a foto de um desses por dia. O mínimo de intervenção possível na arte, porque aí o seu alcance orgânico vai ser muito maior. Então, esse é o nosso desafio como igreja, apresentar para as nossas lideranças soluções inteligentes e estratégicas para divulgar o conteúdo digital, ok? E a gente tem ferramenta para isso. O Facebook, ele tem uma ferramenta que se chama Text Overlay. Se você entrar nesse link e digitar lá facebook.com/ads/tools/text overlay, essa ferramenta, ela vai pegar a sua arte, você sobe a sua arte para ela aqui, envia, e ele vai te dizer se há um alto índice de informação dentro da imagem. Se há um alto índice de informação dentro da imagem, o alcance da sua postagem vai ser mínimo. O ideal é, toda arte que você criar, você vai ter que estar com o verdezinho do Facebook. E eu já fiz esse teste várias vezes. Quando eu publico uma arte que ela tem uma intervenção maior dentro dela, da imagem, o alcance é muito pior. Quando há uma arte ou há uma foto, ela tem um alcance muito maior porque não teve esse tipo de intervenção. Essa ferramenta é sensacional.
Todo mundo que está anotando o e-mail para o sorteio, eu vou encaminhar essa apresentação para vocês, combinado? Porque todas as ferramentas que estão aqui, de repente a bateria de celular já acabou, não tem como anotar, eu envio para vocês essas ferramentas, combinado? Vocês vão ter para testar. Eu gosto de trazer um exemplo que é da Bola de Neve do Rio, que eu acho que eles fazem um trabalho muito legal no Instagram deles lá, para driblar os algoritmos do Instagram. E isso lá tem funcionado de uma maneira sensacional. Redes sociais, como que funciona? Vídeo tem maior alcance que foto e foto tem maior alcance que arte. E entendendo isso e não tendo como produzir vídeos para postar diariamente, o que eles fizeram aqui? Eles publicam fotos em ótima resolução, uma boa imagem, não é foto de celular. Eles pegam fotos boas que eles tiram com uma câmera. E aí eles fazem um carrossel no Instagram. E no carrossel, se vocês olharem aqui essa arte aqui, tem uma moça com uma foto ali bem bonita, né, diante ali de um vale. Quando você passa o carrossel, é que está a arte aplicada, divulgando a programação do dia da igreja. É uma maneira diferente de fazer a divulgação. Eu gosto muito desse trabalho que eles fazem lá. Eu acompanho desde quando eles fizeram o processo dessa mudança do Instagram lá. Eles devem ter crescido mais ou menos hoje uns 4.500 seguidores só organicamente fazendo essa estratégia da foto. A Thaís está contando que essa conta foi hackeada, eles tiveram que recomeçar o trabalho, por isso que está com 12 mil e poucos seguidores. Acho que hoje eles estão chegando em 13 mil. Algumas dicas bem rápidas para a gente ir para o bate-papo. O que eu posto em redes sociais de igreja e de ministério? Inspire-se em canais de outras igrejas. Pesquise denominações, ministérios, dentro e fora do Brasil, que você possa se inspirar, conhecer ferramentas novas. O Stories hoje tem sido um canal de alcance sem precedentes. E você tem igreja que você vê o Stories e fala assim, eu quero saber como que eles fazem esses Stories. É muito legal, eu quero aprender a fazer isso. Gente, tem muito aplicativo, é muito fácil desenvolver bons Stories. A gente precisa mesmo de um tempo de estudo e pesquisa. Mas, na nossa comunidade, também na lista de transmissão, eu tenho compartilhado constantemente essas ferramentas para a gente desenvolver. Inspire-se em líderes do Brasil e do mundo. Inspirar não é copiar, tá, gente? Não é fazer uma cópia de tudo. E a gente tem um post lá no site com 50 igrejas e ministérios para você olhar lá o link, clicar e se inspirar. O que você pode postar nas redes sociais e da sua igreja, né? O que você vai transformar em conteúdo? As mensagens do culto do pastor. O culto de domingo, tem tanta gente que anota trechos da pregação, frases da pregação, salva essas informações, gente, e transforma em postagens ao longo do ano. Você não tem que postar tudo que o pastor falou naquele dia, naquele mesmo dia. Salva esse conteúdo, ele vai se transformar em conteúdo para o restante do ano. Tem igreja que tem 2, 3, 10 cultos por semana, então é possível você captar essas mensagens e transformar em texto. Coloca a foto do pastor, coloca a frase, coloca na legenda, né? Quanto menos texto na arte, melhor. Divulgue a programação da sua igreja, fotos das reuniões e atividades da igreja, vídeos dessas reuniões e atividades, videozinho com celular mesmo, gente. Não custa você fazer um registro, publicar no Stories. Quando você vai, olha só, o que eu tenho percebido, as contas que publicam pelo menos um Stories por dia têm crescido até 3 vezes mais que quem não publica Stories. Como que você sabe disso? Testando. Ninguém me falou, eu testei. Eu vejo isso assim, organicamente. Versículos bíblicos, estudos de célula da semana, devocionais, dicas de livros e filmes, o plano de leitura da Bíblia. O que sua igreja tem feito, gente, em relação a isso? Porque tem igreja que me chama para fazer consultoria e fala assim, Elis, eu não tenho conteúdo para publicar na minha igreja. Eu falo, se você assistir só o culto e anotar a mensagem, você vai ter conteúdo pelo menos por mês. Então, prestem atenção nisso. E as ferramentas? Essa é a tela que todo mundo gosta de tirar foto, né? Algumas ferramentas para ajudar quem cuida de mídias sociais. Quem aqui cuida de mídias sociais de alguma maneira? Pode levantar a mão, gente. Não tem pergunta. Legal. A maioria de vocês.
Então a gente tem ali o Bible.com, que é o mesmo aplicativo de Bíblia que você usa no seu smartphone aí. Ele é o melhor porque tem várias versões de Bíblia. Para criar artes online, nós temos o Canva.com. Olha, tem muita gente que fala assim, Elisa, eu quero o melhor aplicativo para criar arte no celular. Gente, fuja dessa. A pressa é inimiga da perfeição mesmo. Quando uma igreja cria uma arte no celular, a gente percebe na publicação que ela foi criada de uma maneira não profissional. Então a gente quer apresentar o melhor para o reino, amém? Então se eu quero apresentar o melhor para o reino, vale a pena eu gastar uns minutinhos ali no computador para você criar algo mais bonito e mais atrativo. No Crelo.com você cria até animações para suas postagens, né? Lembra que vídeo tem mais alcance que qualquer outro tipo de conteúdo? Então esse conteúdo é interessante. Fotos gratuitas no Pixabay e no Unsplash. Editor de vídeos e áudios online. A gente tem aqui o online e o Video Cutter. Então numa correria, aconteceu um incidentezinho com o vídeo que você vai passar no culto, corre nesse site, dá para você editar lá rapidinho. Editor de vídeos para celular. O InShot e o HyperType. Compactador de vídeos online, a gente tem o Clipchamp. Sabe quando você está com a mensagem do culto e você quer passar no WhatsApp e a mensagem é muito grande e não dá? Só você subir ela no Clipchamp, ele diminui a resolução muito rapidamente, você já dispara no WhatsApp. Inscrições online para evento, Eventbrite e Simpla. Sabe aquela história de anotar o nome no final do culto para o evento? Acabou, gente. Usa Eventbrite e Simpla, inclusive para eventos gratuitos. O evento é gratuito, você não paga para usar essa ferramenta. Fechando, algumas ferramentas. Para quem pegar o marcador de página, tem um código para um gerenciador de redes sociais, que é o MLabs. Então aí tem um código para você testar por 30 dias, conhecer a ferramenta. O que é legal de gerenciar redes sociais como uma ferramenta, um aplicativo? Você agenda o Stories, por exemplo, e, sei lá, domingo, está agendado. Você não tem que pensar que tem que acordar domingo cedo e postar no Instagram da igreja. Você tem como fazer toda essa programação para a semana toda, para o mês todo, para o ano que vem. Outra ferramenta. Eu tenho um quadro, gente, no Trello. Alguém aqui usa Trello? Nossa, tem uma galerinha. Legal. O Trello, para mim, é o melhor gerenciador de tarefas que existe. E eu criei um quadro modelo de gestão de mídias sociais para a igreja. Quem quiser copiar esse quadro, ele está lá com o modelo prontinho. É só vocês acessarem o bit.ly/quadro da Elisa, que vocês vão abrir essa janela aí e você gera uma cópia para vocês usarem e implantarem aí na igreja de vocês. É uma das melhores ferramentas. Depois aqui do evento, vocês vão estar com os meus contatos. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato que eu vou ter prazer em te ajudar. Cursos online gratuitos. Facebook Blueprint. Elisa, eu preciso aprender a usar o Facebook, fazer anúncio. Aqui tem todos os cursos de todas as áreas do Facebook. E o curso é do próprio Facebook, é de graça. Alguém aqui já fez? Poucas pessoas fazem. YouTube, vídeo, né, gente? Vídeo é a internet hoje, ela não é o futuro mais, ela é a internet hoje. Pra gente se aprimorar em vídeos, o YouTube tem uma escola de criadores de conteúdo de graça. Tem vários cursos online de graça falando sobre produção, edição, roteiro, iluminação, áudio, tudo. Gravação com celular, gravação com equipamento. Isso vai ajudar muito você que quer se aprimorar com vídeo. Tem alguns outros cursos aqui de graça também, que é da Universidade Rock Content, marketing de conteúdo, produção de conteúdo, inbound marketing. Gente, curso online de graça. Essas certificações da Rock Content são reconhecidas no mercado de trabalho e no LinkedIn. É uma certificação que é de graça, então nós podemos se aprimorar e estudar. Esses são os meus contatos, o meu site elisamanso.com.br, Facebook, Instagram, o meu e-mail, contato@elisamanso.com.br e o telefone para as dicas. E vamos começar aqui o nosso bate-papo. Para quem chegou agora, ou para quem chegou um pouquinho depois, é o seguinte. Nós estaremos aqui depois do bate-papo no estande da VP, bem do lado direito ali na entrada, direito daqui para lá.
eu estarei com o meu livro Mídias Sociais na Igreja. Deixa eu até pegá-lo aqui. O Lincoln está com ele aqui. Nós estaremos com o livro lá. Quem quiser passar lá para adquirir, bater um papo com a gente, também está ali atrás e a gente vai conversando. Eu só mudar essa tela, devolver porque esse é do Lincoln. Ok, acabou a apresentação? Vamos lá. Bom, a gente está aqui com a Thaís, com o Lincoln e com o Ale. Eu vou deixar a Thaís falar primeiro, porque as damas primeiro, correto, meninos? A Thaís vai falar um pouquinho sobre... Você tem um tempo para falar sobre o seu trabalho que você tem feito para as pessoas te conhecerem. E pessoal, já vão preparando as perguntas para vocês participarem e interagirem conosco sobre as dúvidas das igrejas de vocês, combinado? No finalzinho a gente vai ter o sorteio. Obrigada. Oi pessoal, boa tarde. Como a Elis falou, eu sou a Thaís Croito, eu sou pastora da Bola de Neve em Atibaia há 12 anos. Eu e meu marido somos pastores em Atibaia e desde muito cedo, assim, desde que eu voltei para Jesus, eu sempre fui a Thaís da comunicação. Essa que foi a minha definição da igreja. Eu sou formada em jornalismo pela Católica de Santos. Sempre tive envolvida no mercado de comunicação, atuando, dei aula na faculdade na área de comunicação interna e assessoria de imprensa. Essa é a minha praia, gerenciamento de crises, assessoria de imprensa. Fui assessora de imprensa durante muitos anos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. E na igreja eu sempre fui voluntária, assim como acredito que a grande maioria dos que estão aqui. Então, passava o domingo fazendo jornal, fazendo as coisas da igreja, seja no computador que era só o óleo da unção para poder funcionar e não rolava e não funcionava, era um caos. Então todos os grandes percalços de falta de estrutura, quantos vivem alguma situação parecida com essa? Falta de estrutura, falta de tempo, falta de entendimento da liderança local sobre o que é, qual era a importância daquilo. Enfim, todos esses desafios atrelados à comunicação eu vivi durante muitos anos. E em 2002 nós montamos um time de comunicação aqui na Bola de Neve de São Paulo. E era o primeiro time de comunicação, era o primeiro ministério de comunicação. Era um time bem estranho, na verdade, pessoas muito estranhas, que eram todas apaixonadas por Jesus, mas eram estranhas. Mas elas amavam Jesus e queriam fazer o reino. E eu liderava esse time e deu super certo, assim. A gente começou fazendo uma revista pequena, que era uma revista de bolso, que a proposta era que fosse uma revista que a gente entregasse na balada, entregasse no farol e a galera colocasse no bolso, literalmente, da calça, da camisa. E eu fiz esse projeto, isso a gente está falando de 2002, tá? Eu fiz esse projeto e levei para o meu pastor, o apóstolo Rina, falei, olha, Deus me deu um sonho, toda na humildade, 15 quilos a menos, no ano que eu me formei na faculdade, 2002, olha, Deus me deu esse projeto, ele falou, meu, é de Deus, vamos fazer, Deus tem um futuro com isso, profetizou, falou um monte de coisa, falou, então vamos fazer 2.000 exemplares. Obrigada. A história é legal, calma. Me tesouraram, mas a história é bem interessante. E aí eu falei, bom, vamos fazer 2.000 exemplares para começar, tal, né? Porque imagino que seja caro, impressão gráfica. Ele falou, não, vamos fazer 100.000 exemplares dessa publicação. Ela tinha 24 páginas e a gente começou assim um ministério de comunicação com um time voluntário e as coisas foram crescendo e foi se estruturando. A gente começou com um boletim interno, tudo impresso. Tinha um site horroroso, aí depois começou a fazer um site, como é na igreja local da maioria de vocês e talvez até como seja a realidade de hoje, 2018, talvez até da empresa que vocês trabalham, que não seja uma empresa tão antenada com tecnologias, com o mercado e assim por diante. O fato foi que nesse meio tempo eu e meu esposo fomos enviados para pastorear uma igreja, não dava para continuar liderando o ministério aqui. Ficou um tempo sem ministério e em 2014 o apóstolo Rina me chamou para a gente reestruturar a comunicação e fazer uma transição de identidade visual.
A gente sempre foi conhecida como a igreja dos surfistas e tinha uma logo horrorosa, entre amigos, vamos falar a verdade, né? Assim, uma logo péssima, visualmente falando, para os profissionais de comunicação. Falou, isso aqui não dá, isso aqui funcionou graficamente para um período, mas a gente, não que nós mudamos, mas nós amadurecemos. Mudar é ruim falar, né? Então amadurecer é mais elegante. Então nós amadurecemos, então a gente precisa visualmente apresentar esse amadurecimento. Então em 2014 eu fui chamada pela minha agência de comunicação, bem focada em assessoria de imprensa e gerenciamento de crise, para fazer essa transição de identidade visual da igreja e agrupar a comunicação com os voluntários das igrejas locais. Então nós estruturamos, hoje nós estamos falando em mais de 400 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então nós agrupamos as igrejas em regionais. Então a comunicação foi responsável por isso, em estruturar regionais, levantar líderes locais da comunicação, delegar autoridade, autonomia e essa palavra o inferno tem usado de maneira errada, mas é uma boa palavra, empoderamento para esses líderes locais, para que eles, potencializados e honrados, pudessem desempenhar o seu papel ali na sua regional. Então nós levantamos regionais, treinamos ao longo de 2015, eu visitei todas as regionais do Brasil todo com o mesmo treinamento, elaboramos um material de comunicação, um manual bem elaborado, né? Isso assim, bem didático, um material bem bacana assim, em termos de mercado mesmo, do que a gente poderia e não poderia usar com essa nova identidade visual. Lá atrás, em 2003, eu já tinha feito um material de comunicação semelhante a esse, com a marca horrorosa que nós tínhamos, mas nós tínhamos um material de comunicação, mas com a transição da logo, a gente elaborou um novo material e foi assim que a gente reestruturou a comunicação. A primeira etapa dessa comunicação, ela durou 3 anos, que foi os anos de 2014, 15 e 17, e essa primeira etapa encerrou agora. Então agora, nesse ano de 2018, a gente tem um novo momento da comunicação, ainda uma transição acontecendo, uma transição sendo construída, mas essa primeira etapa ela foi muito importante para a gente entender que a transição da logo fazia parte de uma transição da igreja. E por que isso é importante falar? Porque muitas vezes a gente aprende a fazer de um jeito na faculdade, na escola ou até mesmo na igreja, de uma única forma, e acha que sempre tem que ser da mesma maneira. E não é assim que funciona. Muitas vezes nós nos apegamos a um modelo, nos apegamos a um método e nos tornamos escravos dele. Ah, mas para funcionar tem que ter um Mac. Não, tem que ter essa câmera maravilhosa que eu vi na feira, incrível, tem que ter. E talvez a sua igreja não tenha o recurso financeiro suficiente para aquilo. E nós nos tornamos escravos do processo ou escravos do equipamento e não escravos de um Deus que é poderoso sobre todas as coisas para mover na falta de recurso, na falta talvez até de entendimento e de tantas ausências para fazer o impossível e com que o objetivo que é dele se cumpra. Então, eu acho que por mais bonito que possa parecer e por mais que aparenta ser um case de sucesso completo, principalmente nessa primeira etapa, e de fato ele foi bem sucedido e a honra é de Deus, mas embora ele seja envolvido com muito profissionalismo, porque ele de fato foi, mas eu quero nessa primeira deixa aqui, né, que é a minha fala aqui, te incentivar a não ser escravo de um equipamento ou não ser obrigatoriamente escravo de uma equipe que tem que ter um publicitário, relações públicas, um jornalista, tem que ter uma equipe assim, para aí sim acontecer alguma coisa. Exatamente, acontece, dá para fazer, seja com os recursos, todas essas plataformas que a igreja disponibilizou aqui são gratuitas. Sabe, óbvio, é interessante que você tenha profissionais que trabalham na FNASCA fazendo a sua direção de arte. É óbvio que você quer o cara de mídia que trabalha na África te ajudando com o seu braço na igreja para fazer um planejamento de mídia incrível. Eu também quero. Só que às vezes eles não se converteram ainda. Nós vamos orar por eles. E eles vão se converter em nome de Jesus. Então, trabalhe e não seja escravo dos equipamentos, da equipe que você não tem, ainda não tem, ou das possibilidades que nós ainda não temos nas nossas mãos, porque é possível sim fazer coisas bem incríveis,
bem desafiadoras com um time voluntário. 99% do nosso time é voluntário. E esses 3 anos de reestruturação da igreja, eu não fui voluntária. Eu fui contratada da igreja, porque a igreja entendeu que era necessário que existisse um profissionalismo e alguém com muitos anos de casa, digamos assim, e com experiência mercadológica para ajudar nessa transição e nessa formatação da comunicação. Eu entendo que, nesse sentido, a Bola de Neve está um pouco à frente de alguns ministérios que não entendem que esse investimento era necessário. Hoje estamos vivendo um novo momento em que alguns investimentos financeiros estão sendo reajustados. Mas mesmo assim, eu sei que talvez a maioria das igrejas não tenham esse entendimento, mas nem por isso a gente não pode pregar o Evangelho de forma estratégica, sábia, com métricas, com padrões e com sistemas que podem acrescentar no nosso dia a dia. Essa é a minha história. Eu comecei voluntária, sempre fui a Thaís da comunicação, sempre trabalhei com comunicação, trabalho até hoje, sempre dei aula na faculdade na área de comunicação e o meu trabalho apresentado e acrescentado no reino, eu sei que tem muito a acrescentar para o reino de Deus. E muitos de vocês terão a sua história de alguma maneira entrelaçada uma coisa com a outra. Mas para isso acontecer, muitas vezes a gente só vai colher daqui 10 anos o que você vai plantar muito tempo no seu voluntariado. Então, se alegre no seu tempo de voluntariado, porque ele não está sendo em vão. Uau! Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus, né, gente? Que testemunho! É isso, nós temos aprendido como é importante nós fazemos o melhor para o Senhor com aquilo que nós temos em mãos, amém? Não é só o que eu tenho em mãos, a melhor câmera, o melhor computador, o melhor profissional que vai fazer com que a nossa comunicação como igreja seja bem sucedida. O nosso coração servo, ele é muito mais importante que isso. Alcançar as pessoas com essa mensagem é muito mais importante que qualquer técnica. E quando a gente alia o nosso coração com a palavra, com o Senhor e com alcançar vidas, tudo isso aqui, gente, são só instrumentos, equipamentos que passam pelas nossas mãos, mas a essência está no nosso coração, na nossa vida com Deus. Vou deixar o Lincoln falar agora do Deezer, ele fala um pouco dessa experiência dele com a música cristã na era digital. Boa tarde, gente. Falar depois da Thaís não é uma tarefa fácil, né? Não tem problema. É muito interessante como a gente tem percebido que as coisas vão evoluindo, e na música isso não é diferente. Nós percebemos que nós não compramos mais música, nós consumimos música. Então não se tem mais aquele prazer de ir numa loja e comprar o CD por conta do encarte, por conta da parte gráfica. Não, você consome música, né? Isso é uma cultura geral, não só de música, né? Tomara que isso não aconteça na literatura, né? Porque o prazer de você sentir o cheiro do papel, pegar o livro na mão, é uma coisa muito gostosa. Mas você chega numa igreja, você pergunta quantos levaram a Bíblia, papel, meia dúzia. Quantos tem no aplicativo? Eu tenho várias versões no aplicativo. Então, essa é para onde as coisas estão caminhando, né? As coisas do digital. E a música ela não é diferente. Eu me alegro porque a Deezer chegou no Brasil há 5 anos e em 2015 ela já viu a necessidade e o potencial que existia dentro da música evangélica. Só que ela também entendeu de que os editores e a direção atual, por não se tratar de crentes, eles não tinham a linguagem com o povo cristão. Então eles tinham todo o projeto no papel, todo o escopo de como seria isso, mas não tinha pessoa para poder fazer essa intermediação com as igrejas, com os pastores, com os líderes e com as gravadoras e as bandas. Em 2016 eu fui desafiado para ir para Deezer. Eu já tinha passado anteriormente por duas gravadoras. Sempre trabalhei na área de criação, a minha formação é publicitária, mas eu sempre fui mais para o lado da criação. Então eu sempre fui muito encarte para muitas bandas e muitas gravadoras. Mas aí eu fui convidado pela Deezer para desenvolver esse projeto.
E a gente fica muito feliz porque a gente tem sido uma ferramenta muito poderosa para os ministérios das igrejas. Quando nós assumimos o departamento musical cristão, não só gospel, mas também católico, a música cristã dentro da Deezer, ele era o 11º gênero mais ouvido. Em um ano de projeto, nós pulamos para o 4º mais ouvido. E o ano de 2017, nós já somos o 2º mais ouvido. Então é o que Thaís está falando, é aliar toda a tecnologia que você tem, mas acima de tudo, uma coisa que eu acho fantástico, que é a criatividade. Como é que eu posso fazer, como é que eu posso me achegar a determinados grupos de uma forma criativa, que possa envolvê-lo, e foi isso que nós fizemos. Com pouco recurso, mas com muita determinação e vontade e criatividade, a gente já conseguiu ficar apenas atrás do sertanejo dentro da Deezer. Isso levando em consideração de que o potencial de crescimento na parte digital do streaming é absurdo. Então, o que nós temos para ganhar nos próximos 5 anos é muito maior do que aquilo que nós deixamos de vender em CD daqui para trás. Então, não é se lamentar por aquilo que nós deixamos de vender, é se animar com aquilo que eu posso conquistar daqui para frente com a era digital. A Deezer está presente hoje em diversos países, pela misericórdia de Deus e por esse projeto aqui no Brasil ter dado muito certo. Esse projeto está sendo estendido para toda a América Latina, então eu fui convidado para fazer parte da edição de toda a América Latina, e a gente quer entrar nos Estados Unidos, que lá nós somos traço, mas a gente tem certeza que quando a gente conseguir juntar as igrejas, a importância não só musical, hoje nós temos mensagens dos pastores, aí eles estavam falando, eu não tenho conteúdo, você tem conteúdo, e esse conteúdo pode ser rentabilizado. Você sabia que você pode gravar a mensagem do seu pastor, dar um tratamento de mix, master, e subir isso ser rentabilizado igual um Aline, um Fernandinho? Tudo isso é possível. E o que nós queremos é fazer com que a Deezer, lá no início nós colocamos um slogan dizendo que a Deezer era a casa digital da música gospel. Não é pretensão, nós de fato queremos ser o maior parceiro da música cristã para propagar a mensagem. Se ela faz bem para mim, para minha família, ela vai fazer bem também para um cara que não é crente. A gente percebe hoje muitos cantores seculares vão na Deezer, muitos, desde Ivete, a Luan, aos MCs da vida, e aí você percebe que 90% desses artistas tem um pé dentro da igreja, ou é um irmão, ou é um primo, ou é a mãe, ou ele era e saiu. E aí quando a gente comenta do projeto gospel, todos eles ficam encantados, porque sabem do poder e da força que juntos nós temos. Então a Deezer está aqui para potencializar não só a música da sua igreja, mas a mensagem também via o seu pastor. Amém? Eita glória! Falando, gente, olha, eu quero comentar sobre a Deezer o seguinte. No início eu não falei para vocês, mas eu sou responsável hoje pela comunicação do Diante do Trono e da missão Diante do Trono, que é o braço missionário do ministério. E a Deezer, ela tem sido uma grande parceira nos últimos lançamentos do Diante do Trono. E não no sentido de promover por promover, é por levar a mensagem. No ano passado, quando nós lançamos o projeto do Imersão, o Lincoln foi para Belo Horizonte, nós fizemos uma live no Facebook do Diante do Trono, para a gente poder divulgar a mensagem do ministério. Essa foi a ideia. A gente fala da mensagem, a gente não foi vender um produto. Hoje é diferente. Hoje as pessoas não estão atrás de vender um CD, porque nós já sabemos que essa fase já acabou. Nós estamos na era digital. Nós precisamos consumir o CD, ouvir o CD. É uma experiência. Hoje você vive uma experiência diferente com a música no seu smartphone. A gente vai continuar aí o bate-papo, vocês vão poder participar. O caderninho tá rodando aí, gente? Onde está o caderninho dos e-mails? Tá. Até o final, todos coloquem ali o número e seu e-mail. A gente vai fazer um sorteio de livro e também de alguns brindes ali do MLabs, que são alguns emojizinhos. E lembrando que nós estaremos ali no stand da VP com os livros mídias sociais na igreja para quem quiser ir lá bater um papo comigo, combinado? Agora a palavra com vocês com o Alexandre Santos. Ele é pastor, videomaker,
Falei para ele já que você já viajou o mundo aí produzindo vários materiais. Até comenta também um pouquinho daquela viagem que você fez para Israel também e tal. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre, sou pastor, voluntário na Igreja Batista Monte Sinai, São Bernardo do Campo, pastor presidente do meu pai. Nosso trabalho na igreja, na área de comunicação, nosso pensamento é exatamente o que é feito hoje na Bola de Neve, que é feito em outras igrejas. Nós ainda não praticamos porque estamos em trabalho de construção. A Igreja Batista gosta de construir, né? A Batista gosta dessas coisas. Então tem um foco diferenciado e a gente respeita a liderança, então a gente respeita esse foco. Mas vou tentar ser bem breve aqui para que vocês possam participar também. Em meados de 2008, 2009, eu fui trabalhar no UOL. Antes disso, eu já tinha trabalhado em TVs abertas, Record, Bandeirantes, SBT. E eu sempre me preocupei um pouco, porque eu já nasci num berço cristão e me incomodava aquilo que a gente via na televisão ou nos CDs, nos VHS até, de música cristã, e era muito amador comparado com o que era produzido no meio secular. Quando eu entrei então no UOL, eu falei assim, poxa, o que a gente pode fazer um pouco diferente aqui? E aí eu me deparei justamente com essa estatística que ele colocou aqui com relação ao Deezer, né? A Rádio UOL, na época, ela tinha como primeiro lugar de audiência, por exemplo, o sertanejo, e o segundo lugar era o gospel. Dava no mês seguinte, vinha uma estatística, o primeiro lugar de audiência era o pop, e o segundo lugar era o gospel. Eu falei, acho que eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Então eu conversei com o coordenador da Rádio UOL, falei, poxa, por que a gente não começa a juntar isso? Não sei se alguém aqui já viu o bate-papo UOL, não aquele que você entrava para ficar batendo papo, quer descer comigo? Não, não é esse. Não, o programa bate-papo UOL mesmo, o vídeo. E aí eu comecei a dar ideias sobre isso, a trazer cantores gospel, porque sempre tinha muitos cantores, muitos artistas que iam lá, ator, enfim, de tudo. A primeira pessoa que a gente conseguiu levar lá foi a Fernanda Brum. E a audiência foi absurda, foi coisa de 80 mil pessoas online, que na época, ao vivo, né? Que na época era muito. Isso em 2010, finalzinho de 2010, 2011, continua sendo, né? Mas na época, para um portal de internet no Brasil, era absurdo. E aí as pessoas começaram a falar assim, poxa, isso aí pode ser que dê certo. Só que, claro, que em todo lugar que o evangelho começa a entrar, você vai ter algumas coisas mais para tentando te barrar. E aí eu lembro que eu chamei a Elis, trouxe ela para dentro do UOL, apresentei a ela o coordenador da rádio, apresentei a ela o coordenador da TV, falei, vamos tentar fazer um trabalho junto, porque o que eu quis trazer para dentro do UOL? Aquilo que tinha de melhor no mercado gospel. Se eu trouxe a Elis, eu trago Diante do Trono, André, Thales, Nívia, Mariana. Eu tenho que também ter um pouco de inteligência. Não adianta isso só, não, eu vou orar, vou fazer oração poderosa, né? Eu vou ungir o UOL aqui, né? Você tem que ter um pouco de raciocínio lógico. Eu falei, vou trabalhar com aquilo que tem de melhor. Eu lembro até uma história bem curiosa, que um dia nós tinha várias reuniões de pauta, e eu falei assim, gente, vamos fazer uma matéria com o Thales, né? Porque ele estava estourado em outro lugar aí, e o meu diretor de TV, você lembra dele, falou assim, não, o gospel não dá muita audiência. E para quem conhece um pouco aqui, sabe que o UOL e a Folha é o mesmo grupo, tá? São os mesmos donos, os mesmos irmãos lá. E o Thales tinha acertado a capa da Folha de São Paulo. E eu vi a Folha de São Paulo, tirei a capa, pus embaixo do braço para ir de pau. Sentei e fiz a proposta. Falei, gente, se a gente fizesse um vídeo, como toda a TV faz, né? Um dia partista, vamos visitar a casa de fulano, fizesse isso mais com o artista gospel, porque dá audiência, dá retorno. Porque o gospel, como foi bem falado aqui, é um público fiel. A gente compra, a gente não pirateia, amém? Então a gente tem essa vantagem e o mercado sabe disso. Eu falei, por que a gente fazer isso? Começarmos a fazer um quadro parecido com isso. Ah, não sei se dá certo, não sei se funciona. Qual que é a ideia? Quem seria o primeiro? Aí eu falei, você com o Thales, estava no SBT, foi com o Danilo Gentili. Ah, mas acho que não deve dar certo isso. Eu tirei a Folha de São Paulo debaixo do braço e abri e falei assim, a Folha de São Paulo não acha. Estava indo na capa da Folha de São Paulo. Como deu uma rixa, apesar de serem as minhas empresas, na semana seguinte eu passei 3 dias gravando com o Thales para fazer um dia com o artista com o Thales. Inteligência, tem que andar junto também, estratégia, aquilo que você está fazendo. Aquilo abriu pequenas portas. Por exemplo, logo em seguida começamos a cobrir marchas para Jesus, coisa que o UOL nunca tinha feito. Fizemos 3 marchas aqui no Brasil, aí fomos convidados para fazer lá em Israel,
fomos para Jerusalém, fizemos a marcha para Jesus em Jerusalém, fizemos uns 15 anos do Diante do Trono pelo UOL, ficamos uns 3 dias lá em BH, né, junto com a Elis. Enfim, lançamentos de clipes com exclusividade do André, da Mariana, da Nívia, tudo coisas que às vezes um pouquinho de cuidado que você tem na área de vídeo, você consegue incluir e colocar em prática. Meu chefe saiu do UOL, foi trabalhar no Yahoo e me levou para lá, então eu estou no Yahoo há 3 anos. Para mim foi bem melhor, trabalho um pouco menos, ganho um pouco mais, e aí esse é o sonho de cada um, né? Que tem certeza que está aqui hoje. Agora, qual foi o maior desejo que eu tenho, que eu creio que talvez seja o desejo de cada um de vocês aqui? Não vou entrar no mérito de certo ou errado. Pesquisas dizem que de 5 a 8, 10 anos, as pessoas vão preferir assistir os cultos ao vivo, online, na sua casa, do que dentro das nossas igrejas. Não estou questionando se é certo ou se é errado. Mas a Bíblia diz que é na comunhão dos irmãos que Deus opera bens. Não estou entrando nesse mérito. A questão é, há um dado, uma estatística, de que em 5 a 10 anos as pessoas vão querer assistir o culto online em casa. Minha pergunta é, o que fará com que as pessoas assistam o culto da sua igreja e não da minha? Ou não da Bola de Neve, ou não da Lagoinha, ou não de outra igreja? Esse é o grande que a igreja tem que se preocupar hoje, estar preparada para fornecer, através de ferramentas que nós temos hoje, como o YouTube e tantas outras ferramentas online, esse tipo de serviço para quem estiver em casa. Existem 2 tipos de transmissões online. Existe o culto online, que é aquela transmissão ao vivo que todo mundo sabe e já acompanha, e existe o culto específico para o internauta. Hoje, a única igreja no mundo que eu conheço que faz isso muito bem feito é a Casa de Deus, da Guatemala, um projeto do pastor Cachito Luna, que é filho do pastor Cash Luna, que é o pastor da igreja, um projeto específico para internauta. Eles não transmitem o culto ao vivo, eles transmitem o culto ao vivo, é uma coisa. Outra coisa é o culto para a internet. Eles fazem um culto como se fosse uma sala como essa, onde tem o louvor, e a pregação é a câmera e o pastor, só isso. Não tem plateia, não tem público. Durante o culto, ele faz o dízimo e as pessoas podem doar online. Então, se eu estou assistindo online, eu tenho a barrinha embaixo, eu posso fazer ali meu dízimo, a minha oferta. E no final da pregação, ele faz um apelo. E tem um botãozinho que você aperta, a mãozinha levanta. Isso é estratégia. Isso é inteligentíssimo. Mas eu só conheço uma igreja que faz isso, que são eles. E em termos de qualidade de transmissão, nós temos muitas igrejas no mundo todo que fazem. Mas não sei quantos aqui já pararam para se atentar para isso. Tire aí um dia da sua semana, uma meia hora que seja, e tente assistir as transmissões ao vivo da Elevation Church. Na minha opinião, hoje é a melhor que tem, em todos os sentidos. Parece um programa de televisão absurdo, um talk show ao vivo, enfim, é incrível. O estilo de transmissão, porque é isso que eles falou, não há problema em você ter referências. Muito pelo contrário, veja aquilo que é bom. E copie sim, é legal, é bacana, vamos fazer igual. Porque a grande preocupação não é o que você faz, não é o equipamento que você usa. O que eu preciso hoje para fazer uma live? Se você colocar no YouTube, o que preciso fazer uma live? Você vai aprender fazendo em 5 minutos. Se a gente quiser fazer uma live agora, a gente faz mais de 100, se cada um levantar o celular aqui e startar. A questão não é a live, a questão é o que você está transmitindo. Qual que é o teu conteúdo? O que as pessoas vão diferenciar entre assistir o seu culto e não ao meu? Entre assistir o da Elis e não ao de outra igreja? Essa é a preocupação. Então, eu quero que você apenas se atente que há um mercado absurdo de pessoas que precisam e que carecem de ouvir a palavra de Deus, que estão zapeando 24 horas procurando alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser o que a sua igreja tem para oferecer. Então, faça isso com excelência. Uau, que top! É outro nível quando a gente fala também de vídeo. Quantos aqui as suas igrejas já fazem transmissão ao vivo de cultos? Só para eu saber. Uma boa parte faz transmissão ao vivo de culto. Então a gente precisa pensar que existem várias ferramentas. Essa palestra aqui, ela está sendo gravada com um telefone. Vocês têm ideia disso? Deixa eu só dar um exemplo disso, é muito interessante. Quando a gente chegou na Disney, nós começamos a fazer as lives, nós gastávamos por live R$3.500. Nós contratávamos uma equipe com câmeras, não sei o que.
com mesa, uma produtora, 3.500, 3.600, isso porque nós fizemos um pacote, e aí cada saía, porque senão era 5, 6 mil reais. E aí teve um dia que essa empresa deu algum problema, e aí nós descobrimos na internet, como é que a gente vai se virar? Não temos a empresa para fazer, e a live amanhã, não lembro quem era o cantor. Nós achamos na internet um microfonezinho da Shure por 200 reais. Acoplamos aquele microfone no iPhone. A audiência foi muito maior porque as pessoas entenderam que não era algo mais pessoal, intimista, e nós economizamos R$3.500 por live. Muito bom. É isso, é a criatividade, exatamente. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala até de transmissão de cultos e gravações de vídeo, né, aqui no evento tem a equipe da Igreja Multimídia, que eles estão dando alguns treinamentos aqui ao longo do evento. Quem não conhece a Igreja Multimídia, anote para você acessar o canal. O Rodrigo Kashima, ele dá várias dicas de uso de equipamentos, microfones, transmissões ao vivo, softwares para fazer transmissão. Então, há maneira de fazer com o pouco e com o básico que a gente tem. Então, é muito tranquilo. Eu tenho algumas perguntas que eu vou passar aqui para a Thaís, para o Lincoln e para o Alê. Mas eu queria saber se tem alguém aí da plateia que já quer participar, porque a gente já vai respondendo dentro da sua dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou levar o microfone para você. Ou tem outro microfone? Ah, tem outro microfone. Ela vai levar lá para a gente. Cadê a irmãzinha? Ali, ó, com o casaco branco ali no cantinho, por favor. Porque eu trouxe a pauta, mas é muito mais legal vocês participarem do que eu, só porque sou jornalista, fazendo pergunta. Aí você direciona para qual de nós você quer a sua pergunta, ou se para todos. Acho que para todos, né? Foi tão produtivo, mas a primeira pergunta é para a Thaís. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu queria só dizer que nós somos um só povo e, independente de onde nós estamos, Deus, ele tem uma forma especial em falar com a gente. Então, ele me trouxe lá de Paraty, nós somos de Paraty, uma cidade do Rio. E, Thaís, o que você falou foi muito produtivo para nós. Eu louvo a Deus pela sua vida hoje. Muito obrigada, que você tenha essa disposição em falar mesmo, porque para muitas pessoas é um assunto muito simples, mas nós estamos começando agora, então isso queima muito no nosso coração. Nós queremos continuar, nós queremos fazer, nós queremos levar Jesus das diversas formas que nós podemos, e as mídias sociais têm sido uma forma que Deus colocou para nós. E uma dúvida que eu tenho, não é nem uma pergunta, uma dúvida: se todo esse processo que você passou, se você pensou em desistir, se você achou que a mídia não ia valer a pena, se você pensou em ir para um outro caminho, porque nós estamos nesse processo, a gente anda e para, a gente não parou, mas a gente sempre tem esse processo e é difícil, mas a gente não quer desistir. Como é seu nome? Isadora. Isadora, muito obrigada. Eu acho assim, é muito difícil você encarar um time de voluntários quando muitas vezes os voluntários das igrejas, eles são, talvez é um dentista que não tem uma qualificação e não tem uma especificação na área de comunicação, ou o menino que está fazendo educação física, não, é alguém que, ele gosta, não tem menor capacitação, não tem menor envolvimento, não tem nada, nenhum tipo de qualificação para atuar na área de comunicação. Esse é um grande desafio que a gente tem, né? Da falta de não estou encontrando a palavra correta, habilidade, acho que é uma boa palavra, para atuar na área de comunicação. Isso a gente tira de letra, na minha opinião, porque se você tem um pouco de tempo para ensinar o básico, a gente ensina o básico e dá conta. Eu acho que o maior desafio, e eu sei que isso aqui não é um culto e nem quero mudar nada na estrutura, é na verdade uma guerra espiritual, porque a gente não pode ignorar que a gente não está num ambiente profissional exclusivamente, que você vai lá e bate teu cartão e tchau, vou para casa e dia 10 tem meu salário, porque você não tem o seu salário financeiro, que você vai comprar a sua blusinha na Zara depois, porque você não tem esse dinheiro, porque não é assim que funciona. A sua moeda e o seu pagamento é de uma maneira e de uma métrica diferente. Então, eu acho que o grande desafio que envolve todos nós, quando nós nos envolvemos com o voluntariado e o serviço do reino, é você entender e
encarar que o seu maior opositor é o inimigo da sua alma. Que, eu quero repetir que eu tenho absoluta certeza que isso aqui não é oculto, tá? Eu sei, está bem claro para mim, está bem claro para mim. Então assim, é muito difícil você, envolvido com a falta de um equipamento correto e com tudo aquilo que a gente já falou. Você, poxa, mas é óbvio que não é o diabo, é o meu pastor que insiste em ser amarelo, um negócio que não orna, que tem que ser verde, mas ele quer porque quer que seja amarelo e não combina. E aí você acaba criando uma inimizade e se opondo e criando um grande problema. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, a gente tem que estar muito cheio, muito mais cheio do Espírito Santo do que técnica de comunicação. Porque técnica de comunicação não nos faz entrar nos céus, sabe? O que atrai a glória e o favor de Deus não é o quanto eu estudei. Eu dei aula na faculdade durante 6 anos. Eu sou graduada, tenho pós-graduação, tenho MBA, não terminei meu mestrado, mas tudo isso daí não abre porta do céu. Tudo isso daí não atrai a glória do Senhor sobre a minha vida e o favor de Deus. O que atrai o favor de Deus é o quanto eu sou alimentada pela presença do Senhor. Então, eu não estou dizendo que é mais importante nós buscarmos a Deus e não buscarmos a técnica e tudo aquilo que o nosso amigo falou. É um conjunto de todas as coisas. Buscarmos a inteligência, se a gente precisa de sabedoria, Tiago fala isso. Busca o Senhor, que a todos dá liberalmente, nada lhes retém, nada lhes impropera. Então assim, é um equilíbrio de todas as coisas. Desistir todos os dias, no mínimo 15 vezes por dia. Quando você encontra, talvez, no meu caso, quando eu sou responsável por gerenciar pastores, para que eles se submetessem debaixo de uma visão nova, que é essa reformulação da comunicação da igreja, no meu caso na Bola de Neve, é muito difícil. Então assim, por isso que eu fui chamada, que também como pastora da casa, eu tenho a capacitação profissional e a autoridade ministerial, digamos assim, mas é muito difícil você bater de frente toda hora, todo dia. Ai, a mesma coisa, a chata da Thaís, ai, é só um negocinho, é só uma bobeira, ai, pra que essa chata? Quanto sabe do que eu estou dizendo assim? Então, ai, de novo, ai, não pode de novo, ai, meu Deus, que chatice. É muito cansativo, é desgastante. Só que tem uma fase inicial que de fato ela é muito desgastante, mas ela passa, e ela passa mesmo. Depois vem uma fase da concretização. O marketing fala isso, né? Eu sei que isso também não é uma aula de marketing, mas assim, tem as fases iniciais da implantação da marca, da implantação da cultura, do rompimento, tem todo um processo até cultural para a gente romper com tudo isso. Então, além de estarmos alimentados da palavra, a gente tem que entender que o nosso time voluntariado, na maioria das vezes, ele não é um time 100% capacitado na área de comunicação, e a gente tem que ser humilde até para reconhecer isso e, na medida do possível, treinar e capacitar com ferramentas, com paciência, porque a gente treina também com paciência, e entender que vai passar e que vai melhorar, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta ter fé para mover as montanhas e não ter fé que vai vir um computador novo, porque o computador novo vem. Uma hora entra na fila de prioridades da sua igreja. Amém. Aleluia. Amém. Obrigada. Eu não compartilhei com vocês uma experiência no início que acho que tem muito a ver com o que a Thaís falou e com o que a Isadora ela perguntou. Quando eu comecei como voluntária, em 2007, na comunicação da minha igreja, como eu brinquei com vocês, naquela época ainda era o Orkut, né, que nós usávamos para comunicar com os jovens da igreja. Alguém aqui usou o Orkut? Opa! Scraps, né? Depoimentos e tudo mais. Mas usamos. E nós sobrevivemos ao Orkut. Estamos aqui hoje. Mas como igreja, eu lembro de uma experiência que eu tive que transformou a minha vida como voluntária na comunicação. Né? Há quase 11 anos, como eu falei, eu voluntario na comunicação da Igreja Batista da Lagoinha, que é a minha igreja local, onde eu aceitei Jesus, batizei, estou lá desde sempre. E eu lembro que naquela época, quando o Twitter estava começando no Brasil, quase ninguém sabia o que era Twitter. A Lagoinha, eu era uma das jornalistas da comunicação naquela ocasião, e a minha líder, ela me desafiou a estudar o Twitter e checar uma maneira de usarmos o Twitter para a comunicação da igreja. E foi um desafio mesmo, porque o Twitter era usado só para postar qualquer tipo de coisa. E qual que foi a nossa ideia? Transmitir o culto em texto pelo Twitter. E todo mundo achava isso uma loucura. Falava, peraí, mas a igreja já transmite
transmite o culto em vídeo. Por que eu vou transmitir um culto em texto? Não faz sentido. E na verdade, eu não sei aqui em São Paulo como é essa realidade para vocês, mas em Minas, até hoje, em 2018, quando a gente viaja um pouco mais para dentro do estado, mais distante da capital, a internet é um baita desafio. A conexão é ruim, se você vai fazer uma transmissão em vídeo, trava, cai, é aquela situação. E também para quem quer assistir. Então, naquela época, em 2009, nós tínhamos esse problema muito gritante das pessoas. Elas tinham vontade de assistir o culto em vídeo, mas o computador delas não possibilitava, ou a internet, ela não conseguia assistir. Ela tentava ver, né? É aquela história, né? Tem gente que ainda usa o computador 386 recalchutado. E aí fala assim, poxa, mas tem gente que tá assim, do que ela tá falando. Depois você joga no Google. Agora quem riu já entendeu do que eu tô falando. A questão era muito difícil, era e é ainda, as pessoas conseguirem acessar a internet do Brasil inteiro para assistir vídeo. Então a gente começou a transmitir o culto pelo Twitter em mensagem de texto. Naquela época nem foto a gente tinha como colocar e nem link, era só o textinho e hashtag. Então como que era isso? Eu colocava lá no Twitter assim: neste momento, pastor Márcio Valadão ora dando boas-vindas aos congressistas. O ministério tal, ministra tal canção. Colocava um trechinho da música para a pessoa poder imaginar o que estava acontecendo ali dentro daquele momento. Então eu ia descrevendo o culto, quase um rádio, exatamente. A gente vai descrevendo para que a pessoa crie no consciente dela ali o que estava acontecendo dentro da igreja. Então as principais frases, mensagens a gente digitava no Twitter e publicava. Em uma dessas situações, eu estava escalada para um Confra Jovem, que é um evento de jovens da nossa igreja, para ficar no Twitter. E nós éramos 3 voluntários escalados para aquele dia. Eu não sei se acontece na igreja de vocês, mas na minha acontece muito. Os voluntários não apareceram para trabalhar no dia. Não sei se isso acontece com vocês, né? Mas comigo aconteceu, né? Por acaso. E aí tava lá, falei, gente, como que eu vou fazer tudo aqui? Escreve o texto, porque a gente faz o texto resumão mesmo do culto, publica no site para quem curte ler o resumo da pregação e tudo mais. Mas eu fiquei lá sozinha e tive que fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, amém, Senhor, vai começar o culto, o pastor já estava abri meu computador e comecei lá a transmitir no Twitter. Gente, um sufoco, eu não tive um minuto para tomar um gole de água. E o culto foi aquele dia que que ele prolonga um pouquinho mais, fiquei 3 horas lá assim no computador e nada. Eu não estava nem vendo, eu só estava assim absorvendo a mensagem, porque isso também é algo legal para quem trabalha com comunicação, porque a gente está muito atento à mensagem, a gente recebe talvez até mais do que quem está ali só assistindo, porque a gente está atento à mensagem para passar a informação da maneira mais correta possível e de uma linguagem que as pessoas entendam também. E aí nesse dia fiquei lá nessa momento lá, rapidão lá, publicando tudo, e chegou o momento de acabar o culto, o momento do apelo. No momento do apelo, gente, eu sou daquelas loucas que fazem apelo no Twitter, tá? Aí o pastor tá lá fazendo apelo, eu coloco no Twitter, gente, esse é o momento mais importante da reunião, em que pessoas estão entregando a vida delas para Jesus. E você que está acompanhando a gente aqui no Twitter, você já entregou sua vida para Jesus? Se você não tem certeza que você entregou sua vida para Jesus, repita os próximos tweets em voz alta. E eu coloco lá, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. E a gente faz apelo geral no Twitter, tipo o pastor lá da Guatemala, sabe? E aí, acabou o culto, agradeci quem acompanhou a transmissão lá no Twitter. E avisei que no outro dia tinha mais culto, tudo mais, o link lá da igreja para quem quisesse assistir em vídeo. E aí eu fui ler as menções que a Lagoinha tinha recebido, porque até aquele momento eu não tinha tido fôlego e tempo para ler tudo aquilo. Aí uma das primeiras mensagens que eu li falava assim, boa noite fulano, pessoal da Lagoinha, eu queria agradecer a quem está aí no Twitter colocando essa mensagem em texto. Meu nome é fulana de tal, eu moro na Austrália, eu vim para cá estudar medicina e eu estava aqui acompanhando a mensagem do culto pelo Twitter, porque eu estou na sala de aula e eu não tenho como assistir em vídeo. Mas eu estou escrevendo só para te contar que eu estava desviada dos caminhos do Senhor e eu acabei de orar aqui voltando para Jesus. E na hora, gente, que eu li aquilo, eu comecei a chorar e falei assim, Senhor, se eu estou aqui...
misericórdia. Ele falou assim, não manda mais esse voluntário, Senhor, misericórdia. Mas eu lembro assim que eu comecei a chorar, gente, com um temor tão grande no coração, e falei assim, Deus, se eu estava aqui hoje, passando todo esse sufoco, pensando em desistir, com dificuldade, eu não tinha equipamento, gente, valeu a pena, uma alma, valeu a pena. Então, naquele dia, gente, há quase 10 anos atrás, foi o dia que eu tive o entendimento de que essa era a minha missão como profissional de comunicação no reino. A minha missão hoje, Elisa Amans, qual é? É despertar nas pessoas a importância do uso consciente e eficiente do meio digital pelas igrejas, mas também por nós cristãos individualmente. Porque nós, às vezes, criticamos a nossa igreja que não tem estrutura, mas a gente está nas redes sociais da irmã que divorciou, acusando a irmã lá. Então, a mesma pessoa que diz que abençoa, ela está ali no meio digital dando muito mau testemunho. Então, eu aprendi naquele dia que a ferramenta ela é muito importante. Quando que eu poderia imaginar que tinha uma pessoa do outro lado do mundo, lá já era o outro dia, ela estava na aula, recebendo a mensagem do reino de Deus. Então, a gente precisa dessa reflexão. O que você publica hoje não é só um stories, não é só um post, não é só um prato de comida bonito. O que você está postando é realmente algo que pode transformar a vida de alguém que você não tem ideia. Amém? Mais perguntas? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu posso jogar uma das minhas aqui. Pode falar. Primeiramente, boa tarde a todos. É mais direcionado para todos. Como a Isa mesmo já disse, a gente começou recentemente. Somos de Paraty, algo bem pequeno e viemos de bem longe. Ela falou relacionado sobre desistir e logo bateu muito no meu coração e na minha mente sobre os dias ruins. Todos nós temos dias ruins, então tem muitos dias que a gente acorda e fala, cara, não dá, não tem como, não dá, realmente não dá. Mas só que aí você lembra que Deus é amor e tem misericórdia. Então, assim, você lembra que você foi levantado para isso, e mesmo que você esteja num dia mal, tem alguma pessoa que precisa que você poste uma mensagem e ela receba aquela mensagem. Então, mesmo que você esteja mal, mesmo que você esteja num dia péssimo, você precisa fazer aquilo que ele te pediu para fazer, que você foi levantado para fazer e postar aquela mensagem. Porque pessoas serão abençoadas através do que você está fazendo. E bate muito numa questão até mesmo do que aconteceu comigo. A gente começou muito do nada, bem recentemente, e um amigo fez intercâmbio comigo, ele é de BH, e ele sempre disse, não, eu sou ateu, eu não acredito, e assim que a gente publicou, o nome do nosso projeto se chama Escolhidos Project, e assim que a gente publicou, do nada eu entrei no Facebook e vi que uma das publicações, dos compartilhamentos tinha sido para o Mato Grosso do Sul. Eu fiquei, caraca, de Paraty, alguém do Mato Grosso do Sul já viu isso. E foi a publicação mais curtida na nossa página. E depois eu fui vendo as notificações e tinha o compartilhamento dele. Eu fiquei tipo, tá, mas você não era ateu? E há muito tempo eu nem sabia que eu não tinha no Facebook. E eu chamei para conversar. Ele falou assim, não, cara, isso falou muito comigo. E, então, assim, eu mudei totalmente a minha ideia, mudei totalmente a minha concepção. E eu tive que compartilhar. E eu fiquei tipo, tá, caraca, e se eu parasse? Então, assim, tem dias assim, que a gente acorda e fala, não consigo, não quero mais, até mesmo muito por essa questão da falta de equipamento. Você fala, pô, fulano colocou uma foto tão bonita, minha câmera não vai fazer tal coisa. Mas eu parei para pensar que não é a qualidade em si. Sim, a qualidade interfere muito nisso, no conteúdo que você vai entregar, mas sim o propósito, o sentimento que você coloca naquilo. Então, a minha pergunta seria, eu já estou respondendo a minha própria pergunta, a minha pergunta seria, qual é o pensamento de vocês ao postar alguma coisa, atingir os jovens, o público em si? Mas só que, já me respondendo, eu acho que é a questão da nossa entrega. A partir do momento que a gente posta alguma coisa, a gente fala, Senhor, entrega esse conteúdo a quem tu queres e abençoa essa pessoa de alguma maneira com essa mensagem que você me levantou para fazer. Eu acho que é isso. Então, independentemente do dia que a gente esteja vendo, que a gente esteja passando, a gente tem que fazer porque fomos enviados para isso, estamos aqui para isso. Amém. Como é que você chama? Rodrigo. Rodrigo, obrigada. O pastor Alê,
vai dar uma palavrinha sobre o seu comentário. Rodrigo, fala uma coisa, não só para você, mas para todo mundo. Não é culto, né? Não, né? Não é culto. Tá. Esse seu sentimento é natural. Jesus pensou em desistir. Jesus falou, para mim não dá. Ele falou assim, pai, se tiver uma outra maneira de remir a humanidade que não seja essa, agora é a hora de você fazer a mágica. Só que da mesma maneira que você fez, Jesus também fez. Ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. Isso chama-se Espírito Santo. Aí ele falou assim, mas se não tiver outra maneira, se a única maneira é essa, estou aqui. Então a resposta para tudo isso, para tudo, o que eu faço? E aí, quando eu tenho vontade de desistir, quando eu estou no dia mal, quando eu não estou legal, quando eu estou desanimado, quando me ofenderam, quando me machucaram, o que eu faço? Eu continuo. Acabou. Eu faço o que Jesus fez, eu continuo. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Se tiver outra pessoa para fazer, então manda outra pessoa, não tem outra pessoa, é você que tem que fazer. Então somos nós que temos que fazer, somos nós que vamos fazer. Então a obra veio para a nossa mão, então a gente faz. Então continue a fazer. Porque se Jesus teve uma situação na própria vida dele, que ele falou, deu, se tem uma outra saída, é agora. E Deus falou, não filho, toca o barco aí. Então imagina com a gente. Então continue. Como diria a Dori, né? Continue a nadar. Sensacional. Claro. É óbvio que é isso, é óbvio que Deus está no controle, que vai dar tudo certo, mas o que eu acho que vale a pena a gente falar é assim, continue, mas Deus te deu inteligência para fazer tudo de forma estratégica e com sabedoria. Então assim, use os recursos disponibilizados, faça um planejamento, sabe? Quais são os posts legais para serem feitos? Posta qualquer coisa lá, posta um versículo. Qual versículo que é legal? Tudo posta aquele que me faz mais. Esse é um clássico legal. Então posta lá, sabe? Não, que esteja alinhado. Com o pastor num culto, quantas pessoas na sua igreja local ele consegue alcançar? X pessoas. Nas plataformas digitais, na internet, qual a visibilidade, qual o alcance? Muito mais. Se ele ora e se consagra para preparar um sermão, para preparar um discurso, por que não tem uma santificação para elaborar um discurso, para elaborar um conteúdo nas mídias sociais? Está errado. Esteja alinhado com a sua liderança local. E essa é uma coisa que eu aconselho todos nós, na verdade. Esteja alinhado, seja no começo do mês, no final do mês. Pastor, como é que o mês está chegando e tal. Tem alguma coisa específica? Que tipo de conteúdo você está pensando? É óbvio, na maioria dos casos, que ele não vai elaborar, executar esse conteúdo. Mas ele pode, não sei, algumas igrejas têm temáticas dos sermões ao longo do mês. Eu vou pregar só sobre perdão, vou falar sobre o amor. Enfim, cada igreja tem um perfil. Então você esteja alinhado, esteja na mesma visão, esteja dentro do mesmo pensamento. Os aplicativos, as ferramentas vêm para te ajudar. Então, não desista, mas não desista com qualidade, não com trabalho pouco e mal feito, porque isso qualquer um faz, e nós não somos qualquer um. Nós podemos fazer com excelência e com qualidade, porque assim nós somos reconhecidos. Nós somos reconhecidos pelo poder do Espírito Santo, mas não pelo poder do Espírito Santo com uma arte horrorosa, péssima, que dá vergonha de ser apresentada, com qualidade. Então, que nós venhamos a ser reconhecidos pela qualidade técnica, pela beleza estética, por uma fonte bonita, não 5 fontes na mesma haste, no mesmo layout, aquela coisa triste de ver, pela beleza, pela qualidade, pela estratégia no horário dos posts serem programados e postados. Qual o melhor horário? Qual a melhor estratégia? Poxa, o público da minha igreja, onde eu quero alcançar, é tal e tal público. Eu vou patrocinar, eu vou impulsionar. Pensa antes de sair fazendo, põe qualquer coisa aí. Não, vamos pensar, vamos orar, não vamos desistir. É óbvio que sim, não tem a menor dúvida, mas com qualidade, mas de maneira bem feita, onde não só o mercado e as pessoas se conheçam, mas obviamente Satanás e seus demônios, por meio da oração, retrocedam e que o reino de Deus avance com tudo isso. Para a gente caminhar para o final aí do nosso bate-papo, eu vou direcionar aqui 2 perguntas, uma para o Alexandre e outra para o Lincoln, para a gente falar de música na era digital e a importância da música no processo de comunicação digital, porque muitas vezes quando se fala de plataforma de música como o Deezer, a pessoa pensa que a experiência está só dentro do aplicativo, mas na verdade não. Como ele já disse, essa experiência pode ser um pouco mais além dentro das nossas redes, né? Então eu gostaria que o Lincoln desse aí uma dica final ou uma orientação
para essas igrejas que estão aqui para o uso da música digital? A música ela faz parte, ela é um elemento fundamental dentro de qualquer igreja, e a gente tem procurado aproximar cada vez mais a plataforma da igreja, né? E uma dessas ferramentas que a gente tem trazido é fazer com que os pastores façam as suas devocionais, porque a gente sabe que o maior vilão hoje é custo, né? E esse projeto que a Deezer tem de curadoria evangélica é o único no mundo. Não existe nenhum editor no mundo que seja evangélico. Eu até brinco e falo que eu sou um privilegiado porque eu fui contratado por ser cristão. Ah, Lincoln, mas e aí? Isso me traz uma carga de uma responsabilidade muito grande de mostrar para eles que nós somos criativos, que nós somos inteligentes, que a gente consegue fazer coisas bonitas. Eu me recordo que quando a gente começou o projeto, nós temos uma agência, mas a agência não acertava. Então eu fazia as artes para eles poderem entender como é que nós lidamos com a arte, né? E aquilo para mim foi enriquecedor. As pessoas nos respeitam hoje dentro da Deezer por ser evangélico. E já que a Thaís deu um testemunho, a Elis deu um testemunho, através da minha vida dentro da Deezer, foi uma coisa muito interessante. Tem um ateu lá também. E aí aconteceu um problema muito grave de receita. Algum erro que alguém não viu, aquele probleminha que teve naquele contrato. E eu percebi que o rapaz estava extremamente fora de si. E aí ele virou para mim e falou assim: o seu Deus existe? Aí eu virei para ele e falei assim: não só existe, porque é por ele que eu estou aqui. Então ora por ele, porque para que isso seja resolvido só se o seu Deus existir. Eu falei: mas eu estou orando por você. Dias depois ele falou assim para mim: eu acho que o seu Deus existe mesmo, o problema foi resolvido. Isso é testemunho. Isso é fazer com que ele entenda que nós somos um povo que tem qualidade. O UOL foi um parceiro da Deezer durante muito tempo. Todas as playlists que tinham no UOL eram as playlists embedadas da Deezer. Você pode alcançar o povo da sua igreja com uma playlist bem feita, uma playlist de repente temática sobre a mensagem do mês, incentivar para que os membros baixem um aplicativo de forma gratuita. E essa mensagem, você pode criar mensagem, fatiar a mensagem e transformar. Nós falamos isso com o pastor Silas, ele fez isso. Ele transformou uma playlist na hora do culto. Então, para a pessoa que não está no Twitter, não está na internet, mas ele está no serviço, ele pode ouvir via aplicativo. Se você ouve a playlist dele, dá a sensação que você está dentro de um culto. Então, existem diversas maneiras de você trazer o universo da igreja para dentro do aplicativo. Ah, mas tem gente que não usa o Twitter, mas usa o Face. Tá, mas não usa o Face, usa o Instagram. Ah, não usa o Instagram, então ela pode usar a Deezer. Existem várias maneiras de se alcançar o coração daquele que está aflito. E existem várias maneiras dentro do aplicativo de você alcançar o coração daquele que é crente, daquele que está firme, que ele quer se alegrar com a palavra do Senhor Jesus. Então não é simplesmente música por música. Nós somos uma plataforma de áudio. E que muito em breve vai ter vídeo também. E que as mensagens podem estar embedadas lá dentro. Então, quando você pensar em atingir outras pessoas, pensa no aplicativo de música, pensa na Deezer, porque você pode fazer uma playlist que vocês não têm noção da quantidade de testemunhos que chegam para mim, como sendo editor, pelo simples fato da pessoa ouvir aquela música, o alcance que isso tem. Eu tenho um playlist hoje que a gente alcança por dia mais de 1 milhão de pessoas, de streamings. Então é muita gente consumindo música. Imagina que dentro daquela playlist não tem uma mensagem de um determinado cantor, de um determinado pastor que pode abençoar. Agora a gente vai fazer um projeto que vai reunir os 40 principais louvores, de fato, de quem tem discografia. O primeiro a ser lançado em parceria é com Diante do Trono. Então a Ana escolheu 40 músicas e dessas 40 músicas ela está comentando 20. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vão ser impactadas com essas mensagens e por que a Ana fez aquela determinada música, por que aquela música está entre as 40, por que aquela música entrou no álbum tal, no CD tal. O alcance disso é uma coisa absurda. Então usem a plataforma de streaming,
use as playlists para alcançar vidas, que você vai ver que tem um resultado fantástico. Sensacional. Ale, para a gente fechar aqui a nossa parte sobre vídeos, né? Como pastor e como profissional também de vídeo, como videomaker, qual que é a sua visão para a importância de se produzir vídeos levando a mensagem do reino de Deus? Só um parênteses no que ele falou. Vocês sabem que no carro a gente está sempre com o rádio ligado, se entra no metrô, no ônibus, está todo mundo com fone de ouvido, né? Ninguém está ouvindo o vídeo não, está ouvindo música. Dependendo do carro, não tem mais CD. Não tem mais CD, Então a música é importantíssima, assim, a música ela mexe muito, né, com a gente. A relação do vídeo, ela é muito assistida hoje em dia. O ano passado, o Instagram foi uma das redes sociais que mais cresceu ano passado, porque o Zuckerberg quis comprar o Snapchat, eles não quiseram vender, então ele criou o seu próprio storyzinhos lá. E com isso todo mundo começou a fazer vídeo na vertical, tirando a Globo, que faz a horizontal. O vídeo cresceu demais, então todo mundo faz vídeo, todo mundo quer ter vídeo. Eu não lembro o nome, tinha um aplicativo que fazia isso muito antigamente, antes tinha o Twitter, tinha um outro, eu não lembro o nome dele, porque antigamente eram poucos aplicativos, tinha um outro, não sei se é o nome agora, enfim, que antigamente era difícil você fazer um stream ao vivo, hoje você faz pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube à vontade. A questão não é como você faz, a questão de fato é o que você faz e a mensagem que você leva. A minha preocupação como pastor, tudo que eu vejo na internet, não tem como eu não olhar só a qualidade. Eu olho a qualidade de tudo que eu faço, até pelo tudo que eu produzo. Mas eu sempre procuro ver a questão teológica, eclesiástica, a questão cristã daquilo que eu estou assistindo. Por quê? Porque às vezes a gente acaba sendo levado e guiado pelo movement, né? Hoje tem muito disso, né? De um tempo para cá tivemos Dunamis, Disoscope, que deram muito certo. Mas deixa eu só te dar uma dica, não tem nada contra, sou extremamente a favor. Só que todo movimento que não direciona para uma igreja é só um movimento. Ele tem que ter foco na igreja, porque a igreja foi uma instituição dada por Cristo. A igreja começou em Cristo. Cristo falou: ficai reunidos aqui até que sejais revestidos do alto pelo Espírito Santo. Então é necessário que todo movimento termine em Cristo. Então você tem uma ideia de um vídeo, poxa, quero fazer uns vídeos legais, quero fazer vídeos virais, quero fazer vídeo de evangelismo, quero fazer vídeo de uma ação social. Legal, isso pode virar um grande movimento muito bacana, mas que isso tenha um foco na igreja, que isso tenha um foco em edificação, em solidificação, em batismo, em células, em crescimento da igreja e principalmente em crescimento do reino. Qual que é o foco do vídeo? Qual que é o objetivo do vídeo? Como tudo que nós falamos aqui, tudo é importantíssimo, a maneira que você faz, a arte, a estratégia, a qualidade, tudo isso vai atrair atenção. O que vai ser diferente é a mensagem que você leva. Então, como o vídeo é muito atrativo hoje em dia, muita gente vê vídeo e se atrai mais por vídeo, o vídeo é mais visto, como foi bem falado aqui, do que foto, e é mais visto do que a arte. Então fiquem atentos ao vídeo, então explorem o vídeo, mas pensem assim: o que eu vou colocar no vídeo? Da mesma maneira que você tem que ter um cuidado para fazer a arte, não fazer por fazer. Vamos só fazer um vídeo só para ter alguma coisa no canal. É melhor não fazer. É melhor não fazer do que só para ter alguma coisa. Porque às vezes você tem 2, 3, 4, 5 vídeos muito bons. Se você postar um ruim, você perde 30% da sua audiência. Amanhã eles já não voltam mais, porque o teu vídeo de hoje foi ruim. Então fiquem atentos a isso. Pensem assim: se você quer postar algo dentro da sua tribo, tá? Dentro da sua tribo, dentro da sua ideia, não há problema nenhum. Você quer falar de skate, você quer falar enfim, do que tiver no teu entendimento, fale, aponte para Jesus. Como ela contou para a gente aqui, há um tempo atrás a Bola de Neve era sempre vista como uma igreja de surfista, e funcionou muito bem durante determinado tempo, e continua funcionando até hoje, sem problema nenhum, e é uma bênção. Qual que é a tua vibe, qual que é a tua levada? Vai nela, porque a Bíblia diz que o querer vem de Deus e também o realizar. Então, se está no seu coração, realize com excelência, mas aponte para Ele, leve aquilo para Ele, para que Ele seja glorificado. Aí o seu vídeo vai ser visto, as coisas vão fazer sentido. Depois, às vezes a gente olha depois na internet e fala assim: poxa, por que eu não pensei nisso? Porque aquilo não é para você, o teu é outro.
entendeu? A tua pegada é outra, a tua verdade é outra. Não importa qual seja, desde que ela seja apontada para a igreja, que ela seja debaixo de uma liderança, debaixo daquilo que o teu pastor, o teu líder entende que é o certo, que é o correto, e que principalmente aponte sempre para Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador. Se eu quero fazer um vídeo só porque é legal, você pode até fazer algo só porque é legal, para que possa atrair alguém, mas que atraia sempre para o alvo, que é Jesus Cristo. Então, nunca perca essa motivação. Faça o que você quiser, tudo é lícito, mas faça aquilo que edifica. Partindo aqui para as nossas considerações finais, que vai ter uma outra palestra daqui a pouco, a gente já vai fazer o sorteio ali do livro e dos brindezinhos. Nós estaremos ali atrás para quem quiser tirar mais alguma dúvida, alguma pergunta, né? Muita gente, então não daria para a gente responder a todos, mas a gente está à disposição. Thaís, suas considerações, minha pastora querida. Muito obrigada. A Elisa é uma querida, não sei vocês, mas eu fico impressionada pela quantidade de lugares onde a Elisa Manso está, assim. Ela está em todas as plataformas digitais, tudo ela está, e ela faz isso com muita qualidade em tudo. Eu posso dizer que a Elisa é uma amiga querida. Ela mandou o convite de casamento dela por correio para minha casa e meu cachorro comeu. Esqueci de falar isso, mas obrigada pelo convite, mas meu cachorro comeu. Mas muito obrigada por estar aqui, por vocês estarem presentes, escutarem a gente falar sobre isso. É muito natural, é muito orgânico, né? Flui muito bem, poderia falar a tarde toda, porque é o que a gente vive, é o que diz respeito especificamente ao meu trabalho, à minha vida voluntária no reino, ao longo dos últimos 16 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz, de servir a Deus com o meu trabalho na área de comunicação e servir a Deus dentro de uma área específica, permitindo que outras pessoas também fossem abençoadas, consequentemente daquilo que era uma atribuição profissional, uma função acadêmica, uma profissão e também, consequentemente, um trabalho voluntário. Então, eu agradeço a Deus e que vocês tenham um dia bom. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por terem ouvido a gente. Obrigado, Denise, também pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e mostrar para vocês as infinitas possibilidades que a gente tem de falar do reino. E é o que o pastor falou: se vai falar, tenha certeza daquilo que você está falando e seja o mais criativo e belo possível, para que alcance um número maior de pessoas, né? E é isso que a gente tem tentado com o projeto Gospel da Deezer: alcançar corações de pessoas, falar de Jesus através de canções, através de mensagens, e fazer com que mais pessoas possam se render aos pés desse Deus que nós servimos. A música, ela tem um poder maravilhoso, mas tem um testemunho de uma igreja, eu não lembro qual é a igreja americana, em que ela estava colocando a música acima da palavra do Senhor Jesus. E ela ficou durante um ano, o pastor fez com que a igreja ficasse um ano sem música, era só mensagem. Tem aquela canção, quando o som se vai, David gravou numa outra versão, é o pastor dessa igreja, né? Quando o som se vai, tudo se desfaz e eu me achego a ti. E foi o ano em que a igreja mais cresceu sem a música, né? É meio paradoxo você ver, poxa vida, nossas igrejas são tão enraizadas, mas é não colocar outra coisa em primeiro lugar do que não o Senhor Jesus. E a gente está tentando fazer com que a palavra de Deus, através da música, alcance o coração das pessoas. Obrigado, Elis. Agradecer também, Elis, pelo convite, pela confiança. Tudo que a gente faz é para sempre a glória de Deus, sempre com a preocupação de edificar o reino de Deus. Seja arte, seja banner, seja música, seja vídeo, tudo isso é entretenimento. Agora entenda uma coisa: há problema de entretenimento na igreja? Tem gente que não gosta, eu não vejo problema nenhum, eu sou apaixonado por entretenimento, eu estudei entretenimento e trabalho com ele até hoje. E eu digo a você, Deus é um Deus de entretenimento. Nossa, pronto, cara, o pastor caiu na fé agora. Vou te provar isso na Bíblia.
Moisés estava lá apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele olha de longe e vê uma fogueira. Quero que você faça dá uma viajada bem rapidinho aqui, prometo que eu não vou pregar não. Mas imagina Moisés olhando e o negócio pegando fogo. Ele, legal, tô pegando fogo lá, e continua cuidando das suas coisas. Passa um tempo e ele olha e continua pegando fogo, ele continua cuidando das suas coisas. Passa mais um tempo e ele olha, caramba, o negócio queima, para de queimar. Ele continua cuidando das suas coisas. Um tempo depois ele fala assim, eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Aquela fogueira estava fazendo o que com Moisés? Chamando a sua atenção, estava entretendo Moisés, estava tirando de Moisés a atenção do seu trabalho. Então ele começa a ir atrás daquela fogueira. Poxa, o que será que tem ali? O que tanto queima e não queima? Então ele começa a ir atrás daquela fogueira, até que quando ele chega lá perto, ele ouve uma voz que diz o quê? Ei, tira a sandália que o lugar é santo. A ideia do banner, da música, do vídeo é exatamente essa: ser a fogueira que vai tirar a atenção daquilo que as pessoas estão fazendo para aquilo que nós produzimos, para que elas venham até nós, e quando elas chegarem naquele lugar, você vai dizer, esse lugar é santo, estamos aqui para adorar a Deus. A ideia é só essa. Então façam entretenimento, não há problema nenhum, sejam criativos no entretenimento, tanto quanto Deus é, em criar situações para tirar do homem a atenção dele naquele momento. Como ele estava ali focado no seu trabalho, Deus devagar foi tirando a atenção dele, até que Moisés foi lá ver o que era aquilo que tanto queimava e não se consumia. Então vivam, sejam criativos. Quem trabalha com criação normalmente é imperativo, fala demais, fala com as mãos. A gente é diferente, a gente é doido, não esquenta a cabeça, porque eu sei bem o que eu estou falando, tá? Então aproveitem isso, vivam isso, sejam criativos e glorifiquem a Deus em tudo que vocês fizerem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal, eu quero de todo o coração agradecer a Thaís, o Lincoln, o Ale, por eles terem aceito esse convite de me encontrar aqui para bater um papo com vocês. Nós somos 4 pessoas que estamos ligados pelo Reino de Deus, pelo Espírito Santo, fazendo trabalhos em lugares diferentes, mas nós estamos aqui falando com vocês hoje e agradecendo a presença de vocês, porque nós acreditamos que o próprio Senhor escolheu quem estaria aqui hoje para nos ouvir, para aprender um pouquinho. Eu estou saindo daqui muito edificada com o que eu ouvi dos meus 3 amigos. E eu acredito que Deus nos chamou aqui hoje para dar uma sacudida mesmo, para a gente olhar o que nós temos feito até aqui e o que nós faremos a partir do momento que a gente sair por aquela porta. Que nós possamos ser esses agentes, né? Sou até clichê, agentes de transformação, mas eu acredito que sim, nós podemos ser essas pessoas que vão propagar a mensagem do reino de Deus nos dias de hoje, com as ferramentas que nós temos em mãos, amém? Eu espero que vocês saiam daqui edificados e certos de que nós estamos vivendo um tempo privilegiado para levar o nome do Senhor até os confins da terra. Isso é possível com um aparelhinho que nós temos aí nas nossas mãos, amém? E vou fazer aqui um sorteiozinho para quem colocou